O governo acabou anunciando o Drex, a nova moeda digital, o real digital, by, não sei por que esse termo em inglês, Banco Central. Aliás, o último projeto implementado relevante pelo Banco Central foi o próprio Pix, que foi muito elogiado, não somente pelos brasileiros, como até por outros países. Pensando por essa perspectiva, será que o Drex, a nova moeda digital, terão diversos pontos positivos também? Ou será que terão pontos negativos? Como será a dinâmica do dia a dia para a utilização do Drex? R$1 irá equivaler a uma moeda digital? E terá algum tipo de pegadinha na utilização dessa moeda digital? Fica no vídeo que você irá aprender exatamente sobre isso. Antes, se você já viu algum vídeo aqui do Grupo Milênio, meu nome é Osmar Tanajura, você já sabe. Já curte aqui, se inscreve, badala, aperta esse sininho para receber notificações de conteúdos sobre investimentos financeiros, economia, bancos digitais, entre outros assuntos correlacionados. A primeira coisa que você tem que compreender, Milênio, o que significa esse acrônimo Drex, que foi escolhido pelo governo. O D significa que é digital, o R significa a real, E ao eletrônico, e o X tem a ideia de deixar o nome com um aspecto mais moderno. Igualmente, o Pix tem esse X no final. E essa não é uma brincadeira minha, realmente foi essa justificativa da escolha do X para o nome do Drex, formalizada pelo governo, pelo produto oferecido by Banco Central. Você deve ter percebido que tal moeda digital ainda não foi implementada, e sim está em fase de teste. Mais ou menos até março do próximo ano, irá ser testada a sua tecnologia, verificando possíveis erros, entre outros diversos detalhes. E a partir disso, a intenção é que seja implementado no Brasil. Essa moeda digital, na verdade, é uma CDBC, um tema já bem antigo. E um CDBC, falando de uma forma bem simples, imagine que ele pode ser dividido de duas vertentes diferentes. Um CDBC mais raiz, que países como a China já têm a intenção de testar para implementar futuramente, e um CDBC assim não tão raiz, um pouco mais flexível, igualmente querem implementar no Brasil. Um CDBC raiz, basicamente, você acaba abrindo uma carteira digital no Banco Central do seu respectivo país. Então, você teria uma conexão direta, você, pessoa física, com o Banco Central. Nesse caso, não necessitando, por exemplo, do nosso sistema financeiro para essa demanda. Então, você teria uma conta no Banco Central, poderia utilizar o seu dinheiro para qualquer demanda do dia a dia. Igualmente, você já faz. Só que antes de abrir uma conta no Bradesco, no Itaú, no Nubank, você teria uma conta diretamente com o Banco Central. Essa modalidade, esse tipo de CDBC, ele é bastante questionado pela maioria dos países. Primeiro que você irá afetar diretamente o sistema financeiro de um país. E leve em consideração que em países desenvolvidos e no Brasil também, mesmo não sendo um país desenvolvido de forma categórica, o sistema financeiro ele é muito importante para movimentar a nossa economia, como é moldada hoje em dia. E com certeza esse foi um dos critérios avaliados pelo governo para não implementar esse CDBC dessa forma. Isso iria prejudicar diretamente todo o nosso sistema financeiro atual. A intenção é que o sistema financeiro, a forma como o dinheiro gira na economia, permaneça sobre o mesmo fluxo. Com isso, tendo a figura do Banco Central, tendo a figura dos bancos intermediários e tendo a nossa figura da utilização do dinheiro. A diferença é que esse real digital ele será tokenizado. O que seria mais ou menos isso? Sempre quando você utilizar o seu dinheiro para qualquer demanda, não somente o banco saberá, mas agora também o Banco Central. Então, imagine que você saiu da sua casa e foi no mercadinho de rua, um mercadinho bem simples, e acabou gastando R$50 comprando alguns alimentos e numa farmácia acabou comprando R$20 em alguns itens de saúde. Automaticamente, não somente o banco acaba sabendo dessa informação, mas agora também o próprio governo, o Banco Central, porque o seu dinheiro ele é tokenizado. O seu dinheiro agora sempre deixará rastro. Você sempre saberá que aquele dinheiro é de tal pessoa física e ele está utilizando para tal demanda e de forma automática, não somente o banco, mas agora o governo também saberá. Ou seja, Milênio, para ficar bem claro, você não terá uma conta direta com o Banco Central. A sua conta que você tem em qualquer instituição financeira, que seja Bradesco, Itaú, Nubank, você ainda irá continuar com ela. A diferença é que o seu dinheiro que estará lá dentro, ele será tokenizado. Será possível rastrear qualquer tipo de movimentação que você venha fazer.
Obviamente, não será possível fazer esse rastreio quando esse dinheiro ficar um dinheiro físico. Agora, comenta aqui embaixo. Quantas vezes ao longo do mês, ao longo do ano, você acaba utilizando um dinheiro físico? Eu mesmo, muito raramente, eu acabo indo em algum banco para poder realizar algum tipo de saque. Todas as demandas que eu preciso, eu resolvo mais pelo aplicativo. E o dinheiro físico, na maioria das grandes cidades, você nem sequer, teoricamente, precisará mais usar. Quando você vai na rua, até pequenos comerciantes, eles já aceitam o Pix. Então comenta aqui embaixo se você está utilizando um dinheiro físico no seu dia a dia ou não. Porém, afinal, o que é que irá mudar diretamente no seu dia a dia? O que irá mudar na sua dinâmica? Com certeza, uma coisa eu te garanto. Pensando em curto prazo, pensando em uma estabilidade da economia, estabilidade do governo, com certeza irá mudar muito pouco na sua vida. Diferentemente do Pix, que acabou revolucionando a dinâmica dos comércios, a dinâmica da transação do dinheiro ao longo do nosso dia a dia. Agora, o Drex, essa nova moeda digital, ela não irá trazer algum benefício para você em relação à transação. A transação não ficará nem mais rápida, nem mais lenta. A transação não terá um custo ou deixará de ter um custo. Não, é só uma moeda digital. Porém, poderá, a depender de como o governo está configurando esse projeto, sim, mudar bastante a sua vida. A primeira coisa que já é certa é que para investimentos financeiros irá ficar mais interessante. Até por isso, alguns estão chamando o Drex de primo do Pix ou até o Pix do setor financeiro. Quando você tem algum título, algum investimento financeiro e você executa a venda desse investimento financeiro, às vezes, para o recurso estar na sua mão, demora um dia útil, 2 dias úteis, e antigamente era até bem mais tempo. Existe um delay nessa transação, um delay para você receber o recurso e um delay para a outra pessoa que comprou ter a apreciação desse ativo em sua carteira de investimento. Com esse Drex, irá facilitar bastante essas transações, podendo até essa informação ser quase que instantânea. No momento que você faz a venda, o outro lado já realizou o pagamento, por consequência, o dinheiro já está na sua conta e logo o título já aparecerá para o outro investidor. Isso é bem interessante porque deixa o sistema financeiro mais célere, mais eficiente. Um ponto que você pode considerar como negativo, que sim, acaba influenciando na sua vida, é a questão de qualquer transação financeira. Desde você comprar uma coisa numa farmácia pequena, a você realizar grandes movimentações, elas ficarão registradas já diretamente pelo Banco Central. E a pergunta é, por qual motivo o governo quer saber de toda e qualquer transação que você venha fazer? E não estou falando aqui na declaração do imposto de renda. Isso caso você esteja apto a declarar, você tem por obrigação que fazer a declaração. Estou falando de movimentações do seu dia a dia. Por qual motivo o governo quer saber exatamente quanto que você gasta na área da saúde, quanto você gasta exatamente na área da educação, exatamente quais produtos você vem consumindo? A verdade é, quais são as intenções por trás do governo ter essa informação? Essa é uma das maiores críticas que o Ocidente, países, acabam tendo em relação a um CDBC, em relação a uma moeda digital para algum país. E sim, olhando para essa mesma crítica, talvez você consiga extrair alguns pontos positivos, como esse dinheiro será 100% rastreado, caso ele fique somente no âmbito digital, fará com que as pessoas, e quando eu digo as pessoas não é você, sim as pessoas de forma geral, irão ter mais dificuldades para realizar certas demandas ilícitas, certas demandas fora da Constituição, da lei do Brasil. Se você não quiser declarar imposto de renda, mesmo você sendo obrigado a fazer isso, possivelmente ficará muito mais fácil para o governo identificar. Caso você queira utilizar algum dinheiro, alguma movimentação digital para comprar alguma coisa ilícita, irá ficar registrado diretamente no Banco Central. E eu sei, calma. Eu sei que a maioria das transações de coisas ilícitas são realizadas mediante dinheiro físico, ou até certos metais preciosos, etc. Eu compreendo. Mas cada vez mais existirão barreiras para evitar esse processo. Algo que poderá existir, mas não é um martelo batido, são os smart contracts, que na verdade são os contratos inteligentes. O CDBC, uma moeda digital, nesse caso no Brasil, está utilizando, olha que interessante, uma tecnologia blockchain. E a tecnologia blockchain é utilizada também por quem? Pelo Bitcoin, pelas criptomoedas. Como eles utilizam a tecnologia blockchain, é possível dentro do CDBC, desse
Drex Digital, você acaba implementando contratos inteligentes, que acaba facilitando e muito a economia. Imagine que você vai comprar uma casa. Pois bem, você irá transferir uma grande quantidade de dinheiro em um curto espaço de tempo. Será que aquela pessoa não está, talvez, te roubando? Será que você não vai cair num tipo de golpe? O smart contract é muito simples. Você coloca um saldo na sua conta de R$1 milhão. E caso a casa vá para o seu nome, automaticamente esse saldo de R$1 milhão irá para a outra pessoa, sendo algo muito transparente, algo muito célere e evitando vários golpes que as pessoas acabam fazendo no Brasil. Uma outra coisa que você pode acabar determinando, por exemplo, que o dinheiro que está na conta do seu filho, ele só possa ser utilizado para certas demandas, como demandas de lazer, como somente demandas de educação, como somente demandas de alimentação, a fim de que o seu filho não venha utilizar para coisas que você não queira que ele utilize. Essas são alternativas que podem existir devido ao CBDC, ao Drex, utilizar uma tecnologia blockchain. Não sei se necessariamente serão implementadas, mas com certeza poderão ser. Outro ponto que eu tenho que trazer em relação a multas do governo, alguma atitude que o governo venha realizar em relação a alguma pessoa, será muito mais simples. Imagine que o governo acaba te multando em uns R$100 mil. Ele irá passar essa informação ao Banco Central para os bancos que você tem conta. Os bancos irão verificar se você tem aqueles R$100 mil e esse dinheiro será utilizado automaticamente para o pagamento dessa sua dívida. Agora, o Banco Central não precisa notificar os bancos para que essa informação às vezes demore 1 dia, 2 dias, talvez você tenha tempo até de realizar um saque, quem sabe, ou transferir para outra pessoa, até porque o Banco Central já sabe se você tem esse dinheiro ou não. Esse real digital, ele está sendo rastreado. O Banco Central já sabe o quanto você tem exatamente e quais movimentações você realizou. Podendo até olhar, será que você não realizou algumas movimentações coincidentemente um dia antes do Banco Central anunciar essa informação? Então, talvez você tenha uma informação privilegiada. Talvez você acabe informando que não tem muito patrimônio, mas ao longo de 6 meses, que foi um período que você tinha algum problema junto ao Ministério Público, você foi doando, se desfazendo do seu patrimônio de forma minimamente estranha. E o Banco Central sabe, porque o seu dinheiro está sendo rastreado. Como tudo na vida, sempre existem 2 lados. Dessa forma, é muito bom, porque as pessoas que acabam tendo multas em relação a problemas junto ao governo, ao Ministério Público, elas serão atuadas de forma mais eficiente. Em contrapartida, e se existe algum tipo de confisco? E esse confisco, em relação ao seu dinheiro, ele acaba não sendo realizado de uma forma tão legítima. A verdade é que entra governo, sai governo. E a partir de alguma interpretação diferente da lei, a partir de uma não checagem, por exemplo, dos algoritmos que esse Drex irá utilizar, talvez, isso aqui é uma extrapolação, ele possa sim ser utilizado de uma forma não tão interessante, acabar confiscando algum tipo de dinheiro que você tem de forma não legítima, somente porque você quis realizar algum tipo de protesto, por exemplo, na rua, somente porque você não seguiu algumas diretrizes do governo, que teoricamente você deveria ser preso, teoricamente você deveria ter algum tipo de outra sanção, ou sequer nenhuma sanção, como por exemplo uma manifestação. Porém, o governo tem essa ferramenta e ele pode utilizar quando ele quiser, isso a depender da interpretação do governo que estiver naquele instante. E às vezes, infelizmente, acabamos achando que essas interpretações equivocadas do governo, essas atitudes talvez mais extremas, nunca acontecerão em nossas vidas, mas não é tão bem assim. O próprio Canadá, até no início ali de 2022, um país que sempre foi considerado um país bastante livre economicamente falando, ele acabou passando por alguma coisa parecida com isso, quando de algum protesto e várias pessoas tiveram as suas contas bloqueadas pelo governo, decorrente à participação dessas manifestações. E olha que o Canadá nem sequer tem uma moeda digital, que isso facilitaria e muito qualquer tipo de bloqueio. Imagine se tivesse. Então, qualquer ferramenta que o governo tem, a depender da interpretação, a depender do motivo político, a depender do cenário econômico, ele poderá ser utilizado de maneiras positivas
ou negativas. E quanto maior a instabilidade econômica no Brasil, quanto maior a instabilidade política no Brasil, e quanto mais o Brasil não apresentar para o restante do mundo uma imagem de um país democrático, dentre outros detalhes, tudo isso pode levar a medidas mais extremas. E mesmo que na sua visão o Brasil seja um país economicamente forte, um país que tem uma excelente estabilidade política, que não é tão verdade assim, a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, mesmo que a sua visão seja essa, qualquer país, ao longo do tempo, pode apresentar diversos problemas e ter que ter medidas fora do comum. Pense na Argentina, que tem uma inflação acima de 100% em 12 meses. Realmente a situação econômica da Argentina está muito pior do que a do Brasil. Porém, nem sempre foi tão bem assim. A promulgação da Constituição da Argentina foi em 1853. Desde 1853 até início do século XX, a Argentina passou por um altíssimo, elevado crescimento econômico, fazendo com que no início do século XX, em 1913, 1912, 14, a Argentina estivesse encabeçando entre as 10 maiores economias do mundo. Quem imaginaria que, a partir de sucessivos fatos, a Argentina iria se encontrar numa situação como está agora? A própria origem da palavra Argentina vem do latim argento, que significa prata. É um país rico em prata, é um país que com certeza será desenvolvido. Não pense que eu estou falando que ela demorou de 1913 até 2023 para chegar nessa situação. Não, muito antes disso. Ela já se encontrou numa situação que foi caindo sua economia, já ali na década de 40, mais ou menos. Com isso, é importante que sim, o Drex, a moeda digital, o real digital, ele possa sim ser auditado para evitar alguns problemas, como será que seu dinheiro pode ser confiscado a qualquer instante, sem nenhum porquê nem para quê? Será que não pode existir algum tipo de juros negativo no dinheiro? Será que seu dinheiro pode ter uma validade? Ou seja, se você não utilizar esse dinheiro até tal data, ele será expirado de sua conta? Será que você não poderá ser limitado a utilizar seu dinheiro somente para certas demandas ou somente para certos produtos? Isso tudo tem que ficar bem transparente. E uma coisa que talvez você não saiba, Milênio, que esse assunto de moeda digital já é um assunto bem antigo e sempre vem sendo exumado pelo governo, sempre vem sendo lembrado e agora, aparentemente, realmente será colocado em prática. Como eu te falei, esse produto BY Banco Central está passando por um processo de testes, em que desde 2020 essas discussões cada vez vêm ganhando mais peso. Agora eu te pergunto uma coisa, o que será que o Drex irá mudar efetivamente na sua vida no curtíssimo prazo? Você tem que se concentrar muito mais no Drex agora, ou talvez nas suas contas dentro de casa, ou talvez nas suas dívidas. Com certeza, eu sei que você irá falar para mim que é muito melhor você pensar no boleto que você irá pagar próximo mês, do que no Drex, que poderá ter um impacto futuro na sua vida. Sendo assim, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu acabo explicando para você como negociar dívidas, principalmente no cartão de crédito, e talvez sem pagar juros. Depende muito da estratégia que você venha utilizar. Eu recomendo muito que você assista. Meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.